Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta para mais um programa Espiritismo e Atualidades. Estamos aqui felizes com a participação de todos, com esse acompanhamento maravilhoso e amoroso que o plano espiritual propicia para cada um de nós, para cada um dos nossos lares. Hoje nós daremos continuidade ao nosso tema, nós estaremos falando a respeito de Setembro Amarelo. Estamos já findando o mês de setembro, mas sempre é bom lembrar, né, que nós precisamos realmente estar buscando trabalhar essa questão de prevenção contra o suicídio. São muitas almas queridas que podem ser resgatadas com um conselho amigo, com um sorriso, com uma palavra e até ouvindo as suas lamentações, as suas lamúrias e trazendo também a palavra do Senhor Jesus Cristo para dentro desses corações angustiados. Então nós estaremos falando aqui justamente a respeito do suicídio, dando continuidade para que nós possamos alertar aqueles que estão nesses descaminhos, que podem também lembrar que Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amoroso. Nós já estamos aqui com a nossa equipe pronta. Bem-vinda, Mônica, seja bem-vinda. Bom dia. Faz tempo, né, que nós estamos aqui juntos, apesar que na semana passada eu passei rapidinho, mas muito bom estar aqui de novo, que nós possamos ter uma manhã abençoada e para auxiliar aqueles que realmente precisam de uma palavra e que a gente possa passar isso para todos vocês. Que a gente possa, com isso, auxiliar todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada. Oi, Enete, seja bem-vinda, Enete. Obrigada, Cido. Bom dia, Mônica, bom dia, Cido, bom dia, Alexandre, que está no suporte aqui conosco. Bom dia a todos os participantes que nos acompanham aqui no nosso programa Espiritismo e Atualidades. É uma honra, é um prazer. Estou muito feliz de poder tratar desse tema hoje, especialmente nesse mês, Setembro Amarelo, e quem sabe poder contribuir com reflexões, né, acerca deste momento que enfrentamos e que temos visto os índices, infelizmente, de suicídio aumentarem, e quem sabe a gente possa contribuir com reflexões sobre este momento difícil, tá? Obrigada pela oportunidade. Então, para a gente iniciar o nosso programa de hoje, Enete, você poderia fazer a prece inicial? Com prazer. Vamos lá, então, neste momento, concentrar os nossos pensamentos nesse momento presente, nessa oportunidade que temos hoje de fazer uma conversa sobre temas tão especiais e tão especial como é o tema de hoje. Vamos concentrar os nossos pensamentos, elevá-los ao alto e solicitar neste momento o auxílio, o amparo e a inspiração dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda. Solicitar a Jesus, nosso mestre, amigo e modelo, e a Deus, nosso Pai maior, que nos deu o dom da vida e nos projetou nessa experiência aqui na Terra. Vamos solicitar a todos eles que nos inspirem, nos amparem, nos protejam hoje, para que os conhecimentos possam ser absorvidos, refletidos e possamos, quem sabe, enfim, darmos outro sentido para a nossa vida. Que Ele nos abençoe na nossa jornada de hoje, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, nesse tema, nós vamos tratar diretamente o assunto viver é o melhor remédio, né? Acho que essa frase nos enche de alegria. Viver é o melhor remédio. Bom, primeiramente, vamos deixar aqui registrados os nossos abraços para os nossos amigos que nos acompanham, para aqueles participantes que estão conosco também. E esses parceiros, nós vamos deixar um abraço muito carinhoso para o Dorival, da Rádio e TV Espaço Espírita. Vamos deixando também esse abraço carinhoso para os nossos queridos companheiros também, lá do Grupo Espírita Samaritano, uma casa amorosa que acolhe a todos também, fazendo um trabalho magnífico de mostrar a todos como a doutrina é linda e como ela é acolhedora. Vou deixar um abraço aqui para a Rosângela Sorbara, que está conosco, a Cida Sidoca também conosco,
O Romualdo Ayrton, bom dia, Romualdo está conosco também, bem-vindo, Romualdo. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que podem deixar as suas perguntas aqui no chat, para nós estarmos aqui respondendo. Mônica, como a nossa querida companheira Kenete já fez essa prece acolhedora, eu vou mandar uma pergunta inicial para você, a pergunta da nossa querida companheira Dora. Um abraço, Dora. E a Dora pergunta o seguinte, Mônica, o espiritismo pode ajudar a prevenir a ação suicida? De que forma que pode nos auxiliar nessa questão da doutrina espírita, Mônica? Bom dia, Dora, bom dia. Você está sempre aqui com a gente, muito bom. Obrigada pela sua pergunta, minha querida. O espiritismo, nós aprendemos na nossa doutrina que sim, ele pode sim, é uma ajuda na prevenção à ação suicida, na medida em que nós aprendemos que a vida continua, o que morre é o corpo carnal, o corpo espiritual continua. A filosofia espírita, ela nos amplia esse conhecimento, esse entendimento, inclusive também na sua parte científica e religiosa, né? Por quê? Quando nós confiamos, nós acreditamos, nós temos a certeza do que a vida continua, e que muita coisa ainda está por vir, nós vamos ter mais paciência com as nossas adversidades. Vamos ter mais resignação. Então, para enfrentar esses desafios, vamos dar mais coragem, mais determinação, e sabendo também que tudo é uma prova. Prova para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos transformar o nosso espírito. Então, essas adversidades vêm para isso. E a doutrina espírita nos explica muito bem isso, né? Que as adversidades, as dificuldades são provas espirituais, e que nós vamos, através da nossa confiança, da nossa fé, da paciência e resignação, atravessá-las. Porque nós também sabemos que eliminar a vida causa consequências terríveis ao espírito, um grande sofrimento. Então, por isso, a doutrina é um ato de prevenção junto com tantos outros. Obrigada pela sua pergunta, Dora. Um abraço. Kenete, nós temos aqui uma pergunta da Maria Cecília, e ela nos pergunta o seguinte: o que é suicídio involuntário? Ah, legal, bacana a sua pergunta, hein, Maria Cecília, sobre o suicídio involuntário. Nós aprendemos na doutrina espírita, até fazendo link com a pergunta anterior que o Cido fez à Mônica, a doutrina espírita, nós não temos aqui o propósito de fazer conversão, né, das pessoas em relação às suas crenças religiosas, muito pelo contrário. É muito importante que as pessoas tenham o seu vínculo religioso, suas crenças religiosas, mantendo-se conectado com a sua fé. Porém, em alguns momentos nos faltam esclarecimentos, conhecimentos acerca do antes e do depois dessa existência. E quando falta esse conhecimento, a gente pode tomar decisões equivocadas com uma parte apenas da verdade, né? E a doutrina espírita, ela nos auxilia a ter esse esclarecimento sobre o que acontece depois, né? Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas ninguém veio dizer o que acontece depois. Veio sim, tem uma série de literaturas de pessoas que passaram por essa experiência e que vêm nos contar quais são as consequências desse ato, né? Então, esclarecer-se, a doutrina espírita te permite esse esclarecimento, né? Para você entender quais são as consequências desse ato, para que você não se arrependa depois de passar por essa porta, de não conseguir mais voltar atrás. Em relação à pergunta da nossa querida amiga Maria Cecília, o suicídio involuntário é como se fosse aquele, não tem um homicídio doloso e culposo, aquilo que você tem intenção de fazer e aquele que você não tinha intenção de fazer, mas que você comete do mesmo jeito? O suicídio involuntário é aquele que, teoricamente, você não tinha intenção de fazer, mas através de atos negligentes,
você vai se comprometendo físico e espiritualmente, através da negligência, da sua invigilância em relação às suas más tendências, à entrega aos vícios, ao álcool, ao tabagismo, às drogas, aos excessos, como, por exemplo, o excesso da gula, da luxúria. Quando você fica invigilante em relação a esses itens, você acaba se comprometendo, chegando num nível de comprometimento físico e espiritual que te colocam numa condição de vazio, de falta de preenchimento. E isso faz com que você se aproxime de uma situação de desespero, de falta de perspectivas, de esperança. E você acaba entrando num túnel escuro, onde você não enxerga um fim e uma saída. E acaba, então, cometendo um suicídio de forma involuntária. Você não tinha conhecimento e intenção de cometer o suicídio, mas pela sua negligência em relação à sua saúde física e espiritual, você acaba se entregando à morte. E isso é um tipo de suicídio. E nós temos relatos, né, André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele fala, né, que quando ele chegou no plano espiritual, que ele desencarnou, ele era tratado como suicida e ele não sabia o porquê, né? Aí depois ele foi entender que ele havia cometido um suicídio involuntário durante o longo da sua vida. Ziela, bom dia, Ziela, seja bem-vinda, que a paz de Jesus esteja sempre no seu coração, minha amiga, companheira nossa, que sempre está conosco. Com certeza todas as perguntas que vocês endereçam para nós são importantes e nós vamos respondê-las sim, com toda certeza. Mônica, nossa companheira Ziela está fazendo uma pergunta e ela faz o seguinte, eu vou ler aqui para você, eu vou até pedir para o Alexandre colocar aí essa pergunta. Ela coloca da seguinte forma: bom dia, meu esposo desencarnou em abril e essa semana tive notícias dele, que ele já fez a passagem e que na hora do desencarne ele teve o livre-arbítrio, desencarnar ou voltar com sequelas. Então decidiu ir para não dar mais trabalho para mim e para meus filhos. Isso é possível? Bom dia, Ziela, tudo bem? Você disse que ele desencarnou em abril, mas eu queria entender se foi por morte natural ou suicídio. Não me ficou claro isso, né? Mas, enfim, ele desencarnou, você teve uma comunicação, né? Já teve a bênção da comunicação, e ele teve a escolha temporária de continuar trabalhando, né? Antes de reencarnar, é isso, né? Que ela colocou, né, Cílio? Na verdade, ela coloca aqui que acho que nessa comunicação ela deve ter recebido aí, que ele deve ter falado para ela que ou ele desencarnava ou ele voltaria com sequelas, né? Não sei. Foi por Covid. Foi por Covid? Foi por Covid. Tá, e aí ele desencarnar ou ficaria com sequelas. E ele escolheu, mas ele teve então essa comunicação em vida. Por quê? Né? Foi isso? Porque se ele teve essa comunicação. A comunicação foi posterior, ela recebeu notícias dele agora, recentemente. Ele desencarnou por Covid, e ela recebeu essa notícia dele agora. O espírito tem ele fez essa escolha. Sim, o espírito tem a sua programação. Quando nós encarnamos, né, nós temos uma programação. Muitas pessoas agora desencarnaram por Covid. E esses desencarnes não são por acaso, né? Todas essas formas de desencarne através do Covid, elas têm um propósito, né? Maior até, apesar das dores. É possível que ele tenha, sim, feito essa escolha, tá? Dependendo da condição que ele está, que ele tenha feito, sim, essa escolha para desencarnar por Covid do que ficar com sequela. Às vezes a questão o espírito, ele não está pronto para conviver com algumas dificuldades. Ele até encarna, né, com um propósito, com alguns propósitos, mas quando chega no meio do caminho, ele fala, não vou aguentar. Não vai dar certo isso, né? E aí, então, o espírito enfraquece essa vontade, essa possibilidade de continuar na vida, então ele parte, né?
Se ele fez uma opção certa ou não, isso não nos compete, né? A gente nem tem condições de dizer isso, tá, Ziele? Isso é uma questão individual. Se ele fez uma opção que era o melhor para ele neste momento, ótimo. Se não foi, ele vai ter a oportunidade de retornar e passar por aquela situação que, neste momento, ele não teve condições moral de enfrentar. Mas isso é uma coisa individual. Mas fique tranquila, porque se você já teve essa comunicação dele, com certeza ele já está amparado, né? Porque, como a gente aprende da doutrina, a ligação é de lá para cá. E se ele já teve essa permissão, é porque ele já está sendo amparado, acolhido, tratado e envolvido num trabalho de se recuperar para um reencarne, para um próximo reencarne. Eu espero ter respondido a sua pergunta, minha querida. Se não, você pergunta de novo e a gente vai conversando aqui. Um abraço. O importante é sempre ela manter, né, esse carinho que sempre uniu a eles, né, Mônica? Sim. E através da lembrança, das preces, esse acolhimento espiritual, ele é muito importante, tanto para aquele que está na pátria espiritual nesse momento, e para aquele que está aqui nesse momento conosco, né? Então, que toda a família também recebe esse amparo através das preces, e fazer sempre o evangelho no lar também é fundamental para que a gente possa se reorganizar psiquicamente, moralmente, espiritualmente e ter o equilíbrio necessário, né, para darmos continuidade ao nosso progresso, à nossa marcha evolutiva, nós que ainda estamos aqui. Né? Então é importante isso. Enete, como eu passei para você uma pergunta a respeito do suicídio involuntário, eu vou mandar outra mais ou menos nesse tema, assim, só que diferente. A pergunta é da Salete, um abraço, Salete. A Salete pergunta o seguinte, Enete: o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina? Com certeza, Cido. Eu vou até colocar uma pimentinha aí nessa pergunta aí, tá, Enete? Seguinte, e quais são as consequências desse suicídio voluntário? Certo. O suicídio voluntário é um auto-homicídio, né? É considerado um crime à vida, né? Se a gente não pode dispor da vida do outro, isso é considerado um crime. Dispor da sua própria vida é um crime tão grave ou até mais grave, né? Do que o homicídio. É gravíssimo. Por quê? Porque nós não somos os autores da nossa vida. Nós não somos nossos criadores, né? Nós fomos criados por alguém. Alguém nos criou e nos deu o dom da vida e nos deu esta oportunidade de estar aqui através de um milagre. Milagre, né? De uma oportunidade, nós chegamos nesse planeta através da bondade e do amor de um casal. Chegamos aqui através do planejamento de alguém que é superior a nós, de um grupo ou de um ser superior a nós que nos deu essa oportunidade. E se a gente olhar para trás, Cido, a gente pode perceber o quanto isso foi planejado. Nós fomos alimentados desde a nossa infância, nós recebemos amor, né, que é o alimento do nosso espírito, recebemos o alimento para o nosso corpo, e por mais difícil que tenha sido a nossa vida e os desafios que a gente enfrenta nela, isso foi planejado com muito amor. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos um propósito e uma missão. Isso não é aleatório, né? Ninguém chega aqui de forma aleatória. Houve um planejamento, amoroso planejamento, para que nós estivéssemos aqui, seguíssemos nessa jornada para cumprir um propósito e uma missão. Se hoje não está claro para você qual é o seu propósito e a sua missão, você vai se desconectar da vida. Você não vai mais encontrar sentido para ela. Então, lançar mão e dar cabo dessa sua oportunidade é você
se desfazer de uma oportunidade divina que te foi dada. Você interrompe um ciclo. E é importante você conhecer as consequências disso antes de tomar essa decisão. Porque, sim, é um crime grave e que tem sérias consequências. Então, antes de você colocar a mão na maçaneta e apertar e abrir a porta, dê um passo atrás, levante a mão e se reconecte com quem te deu a vida e te deu essa oportunidade para você ter um entendimento de qual é o seu propósito. Se reconecte com ele, busque o conhecimento para você entender as consequências dessa sua atitude, que pode ser irreversível e pode te causar muito mais dores e transtornos do que você está vivendo neste momento. Então, é muito importante que você busque esse conhecimento e busque esta reconexão antes de cometer um crime tão grave. E vamos lembrar, né, Enete, que as pessoas que se encontram com esses questionamentos a respeito de colocar fim à própria vida, que elas podem buscar através das casas espíritas, os plantões de atendimento que existem, né, e nós podemos fazer isso para elas buscando o amparo espiritual. Mas que elas podem também, né, Alexandre, elas podem buscar um auxílio que nós temos aí muito conhecido, que é o CVV, né, o CVV, ramal 188, né? Nós temos atendentes lá especializados para estar auxiliando a cada um. Então, podem ligar no CVV 188 também, lá, Centro de Valorização da Vida. Inclusive, o Alexandre está colocando aí para a gente aí um convite para quem deseja ser voluntário do CVV. O CVV, ele está aí com um convite aberto a todos nós, né? E quem tiver oportunidade de participar desse ato voluntário, desse trabalho amoroso e acolhedor, é muito importante, né? Então, nós temos aí o CVV Rama 188, Centro de Valorização da Vida, né? Então, fica o convite aí para vocês, meus queridos amigos, ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, que nós também precisamos de voluntários lá no CVV, e isso é importante, né? Então, trabalhar pela vida é sempre importante. Mônica, eu gostaria de trazer aqui agora uma pergunta para você, Mônica. É uma pergunta que vai trazer assim um entendimento muito interessante. Essa pergunta é da Regina, a Regina, nossa companheira, um abraço, Regina. E a Regina, ela pergunta o seguinte: o ato do suicídio pode ser influenciado por espíritos obsessores? Regina, minha querida, tudo bem? Que pergunta, né? Pode, minha querida. Sim. O suicídio pode ser influenciado por espíritos obsessores. Porque pode ser que essa pessoa tenha desafetos, né, de vidas anteriores, da última encarnação, ou até da vida presente, né? Porque existem várias formas de obsessão, né, de desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado, quando eu falo que pode ser dessa presente vida, e de desencarnado para desencarnado. Mas, se o espírito que está encarnado, que está com a ideação suicida, estiver moralmente fragilizado para resistir, né, às investidas do obsessor, por que ele fica fragilizado? Com tristeza, com medo, existem vários fatores que envolvem a pessoa com a ideação suicida, né? Então, de repente, ele está fraco moralmente, e aí ele fica mais vulnerável às investidas desse espírito obsessor, que vai influenciá-lo. Ele acaba se submetendo a essa influenciação. É verdade que a pessoa que está com a ideação suicida, ela tem um livre-arbítrio. Mas como ela está desequilibrada, né? Então, ela acaba cometendo o ato movido também pela inspiração do obsessor, né? O livre-arbítrio dela não foi a única coisa que a motivou a cometer, ou vem a motivar a cometer o ato. Mas, veja, tanto aquele que pratica o ato, que teve o seu livre-arbítrio embotado, que está com a ideação suicida, como o espírito obsessor, tanto um quanto o outro são responsáveis. Tanto um quanto o outro terão contas a acertar com a própria consciência.
né? Isso quando eles reconhecerem a falta cometida, né? Eles vão, no momento, eles vão reconhecer essa falta cometida, vão se arrepender, vão reparar e vão poder reparar esse ato, né? Mas a gente precisa orar muito, porque nessas condições de obsessão, existem muitos espíritos que, às vezes, a pessoa, dar um exemplo aqui, a pessoa está muito envolvida num vício, né? Então, esses amigos, esses espíritos obsessores, esses amigos mais infelizes, eles se aproximam dessa pessoa até para sugar esse cheiro, esse aroma da libido ou da droga, e isso acaba, como diz, deixando a pessoa mais frágil, moralmente, espiritualmente. Então, eles acabam influenciando, sim. Por isso, é preciso, no tratamento, quando a gente conhece, percebe que a pessoa está com ideação suicida, é muito importante que a pessoa também receba muitas orações. Nós temos no Centro Espírita, possibilidade de tratamento, da orientação, do passe, que é muito importante, das águas fluidificadas para ajudar no quesito espiritual. É lógico que a pessoa também tem que procurar outros auxílios, auxílio profissional psicológico, né? Enfim, existem uma rede, conversar com as pessoas, existe uma rede de possibilidades de auxílio, e a parte espiritual é uma dessas partes de prevenção, no auxílio, porque a gente está aqui hoje falando que a vida vale a pena. Então, nós estamos falando aqui de prevenção, né? Prevenir o suicídio. A gente não pode prever se isso vai acontecer ou não, mas a gente tem ferramentas que pode prevenir. E com relação à obsessão, dentro de uma casa espírita, com o tratamento, com o acompanhamento. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada, fico feliz por você participar conosco desse nosso programa que a gente faz com tanto carinho. Um grande beijo para você. Vamos mandando aqui um abraço para o Ângelo Pinheiro, que está conosco. Um beijão para a Nancy Menezes dos Santos, minha querida esposa aqui nos acompanhando. Nancy, você também pode mandar sua pergunta para as nossas meninas, Nancy, fique à vontade. A Cidinha, nossa querida companheira Maria Aparecida, está aqui conosco também. Enete, vou fazer uma pergunta aqui para você. No dia 1º de maio de 1994, nós tivemos aí um famoso corredor, um ícone do esporte e automobilismo, Ayrton Senna, tá? Ele sofreu um acidente, ele morreu nas pistas. Num dia anterior, nos treinos, um outro piloto, Roland Ratzenberg, também havia morrido nos treinos, tá? Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Aqueles que se colocam nessa atividade ou qualquer outra que possa correr o risco de acabar morrendo, desencadeando na sua função, no seu trabalho, no caso eles estavam na pista, né? Mas vamos pegar um outro trabalhador comum também. Ele está cometendo suicídio involuntário quando ele sabe que ele pode estar colocando em risco a sua vida? Que pergunta interessante, né, Cido? Bacana mesmo, complexa, mas vamos entender as motivações, né? Tudo depende da intenção, né? Sabemos que tem profissões que envolvem um risco maior à vida, né? Profissionais que trabalham, por exemplo, na guarda, né? No policiamento, eles têm a sua vida com um risco maior, né? Eles trabalham com um risco maior à vida. Quem trabalha com esportes e que chegam, principalmente com esportes de velocidade, esportes radicais, enfim, são atividades que oferecem maior risco à vida. Porém, é importante entender se estão sendo cumpridas as medidas de proteção necessárias, né? São sempre desenvolvidas medidas protetivas, inclusive para os policiais, os militares, os esportistas. Se eles possuem a intenção de superar-se, mas respeitam
as medidas de segurança e não ultrapassam esse limite das medidas de segurança, eles estão sendo, eles estão conservando a vida, eles estão se protegendo, e a nossa responsabilidade é cuidar e proteger desse corpo que nos foi emprestado, para a gente poder passar por essa missão. Se a gente zela e cuida, não é imprudente em relação à nossa vida, nós não estamos sendo suicidas. Agora, se nós estamos nos desafiando o limite de forma inconsequente, sem zelar, sem tomar cuidado com as medidas de proteção, sim, nós estaremos sendo inconsequentes e ultrapassando o limite do risco, né? Do risco calculado. E sim, neste caso, nós poderemos ser considerados suicidas involuntários. Então, a intenção é que conta. Temos também agravantes e atenuantes, como, por exemplo, falhas nos equipamentos de segurança são atenuantes, né? Então, tem uma série de questões envolvidas que são consideradas para se definir se foi, qual o grau e o nível dessa intenção para o suicídio. Muito importante a sua colocação, para a gente ficar realmente, né, nessa questão da intenção. Isso é muito importante. Vou mandar um abraço aqui para a Silvia Trindade, nossa companheira, aluna minha, da Nancy. Ela está aqui. Silvia, fique à vontade para mandar perguntas também, né? Nós estamos aguardando pergunta de todos os ouvintes. É sempre importante essa participação amorosa que vocês têm e esse acolhimento para conosco, né? Mônica, minha linda, vai chover. Diga lá, eu estou com o microfone fechado porque estou um trovão aqui. Aqui está um trovão danado. Ele saiu daqui da minha residência aqui, foi sua. Mônica, nós temos uma pergunta aqui da nossa companheira Cida Noronha, Cidinha, né? E ela pergunta o seguinte: o que pensar de uma pessoa que se mata na esperança de chegar mais depressa no paraíso? Existem pessoas que fazem isso, será? Oi, Cidinha, bom dia, tudo bem? Existe, né, Cida? Ainda existe pessoas ainda que praticam o ato do suicídio voluntário, né, como explicou aí a Inete, para encontrar o paraíso, mas, né, aquele paraíso que foi idealizado, né, aquele local onde está harpas, anjos, um céu azul cheio de nuvens, naquele tranquilidade eterna. Nós sabemos que esse paraíso, ele está dentro de nós. O local deste paraíso está dentro de nós. Então, a pessoa que comete esse ato ainda está, digamos, nessa ignorância moral, digamos assim, né? Porque faz parte da evolução de cada espírito, mas cada um no seu degrau, cada um no seu nível, e é uma loucura, né? Fazer um ato desse. Porque a gente vai encontrar o paraíso aqui mesmo na Terra, com as nossas ações no bem, com os nossos pensamentos no bem, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com a caridade, né? Com amor e caridade. Então, este é o paraíso que todos nós deveríamos ou devemos procurar, né? Devemos insistir em permanecer. Porque esse local idealizado, nós temos informações através do nosso estudo, lá na Gênesis, no livro Céu e Inferno, que este local não existe. Mas os nossos irmãos ainda acreditam nisso. Então, vamos orar, gente, orar para que cada vez mais esses pensamentos, essas ideias sejam minadas dos corações e das mentes humanas, né? Vai levar tempo? Sim, mas a gente tem que confiar, porque ainda isso está numa parte muito primitiva do nosso ser, né? Dos seres em geral. Mas vamos orar, vamos procurar fazer o bem e procurar o paraíso aqui, ser útil a alguém, ser útil a alguma causa, ter um compromisso, isso é muito importante, isso nos faz encontrar a paz interior.
que é o paraíso que todos nós procuramos. Apesar das aflições que estão à nossa volta, nós podemos encontrar esse equilíbrio, essa paz em nós, quando nós procuramos fazer o bem, sem olhar a quem, como diz a frase. Um abraço, Cido, um beijo. Agora nós vamos aqui pedindo para o Alexandre nos auxiliar e trazer o nosso convidado especial, que fará uma pergunta especial para a Enete. Vamos aguardar aqui. Pronto. Olá, Xavier. Bem-vindo, meu querido companheiro. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui novamente reunidos e tendo a oportunidade de trabalharmos um tema tão importante como esse. Vou fazer uma pequena reflexão e depois coloco a pergunta, Enete. É muito interessante a gente ficar atento no que se refere à atitude e o comportamento do suicida. E aí fica uma pequena pergunta. Será que todo suicida tem consciência do ato que está praticando? Essa pergunta, ela vai um pouco além, no sentido de que nós sabemos que o suicida é um tipo de desencarne mais dolorido e é aquele que leva um tempo muito maior para a conscientização desse espírito. O que é importante para a família, os seus amigos queridos, fazerem para auxiliá-lo a ter o entendimento dessa ação que ele teve? Porque enquanto ele não reconhecer que errou, enquanto ele não tiver noção do ato que praticou, a tendência desse espírito é ficar girando no orbe terrestre. Tudo bem? É isso, meus amigos. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigada, Xavier, pelas suas considerações e as suas colocações. Vamos refletir, sim, acerca desse momento desesperador, né? Em que um suicida se encontra num grau de desespero e dor tão grande que ele só consegue enxergar uma saída, que é pôr fim àquele desespero. Porém, ele desconhece e desaponta-se quando ele percebe que a morte não põe fim à dor, a morte não põe fim ao desespero, a morte não apaga as falhas que foram cometidas, a morte não encerra a condição em que ele se encontra, e ao atravessar essa porta, ele perdeu e deixou para trás a rede de apoio que ele tinha, os seus entes queridos que poderiam auxiliá-lo, e essa tormenta, ela aumenta exponencialmente, porque ele é acrescido do arrependimento de não poder voltar atrás e se ajustar e corrigir. Enquanto a rede de apoio está disponível, é importante os familiares estarem atentos aos sinais, para que possam auxiliá-lo e ampará-lo. Ficar atento às frases do "eu não sei para que continuar vivendo", "eu acho que já vivi o suficiente", "minha vida não é tão importante assim", "eu tenho certeza de que se eu morrer ninguém vai sentir minha falta", coisas desse gênero, né? "Eu não sei porque eu estou aqui", "eu tenho vontade de sumir", são todos sinais de que há uma probabilidade. Então, o cansaço emocional, o isolamento social, sono excessivo, distúrbio mental, depressão, ansiedade, abusos sexuais, problemas sociais, tudo são itens que contribuem para esse desespero, né? Agora, uma vez que não foi possível auxiliar e gerar luz para esse tormento, para esse desespero, quando não foi possível, não deu tempo, não houve tempo suficiente, e a pessoa lançou mão do seu livre-arbítrio e tirou a sua vida, os familiares aqui que ficaram vão contribuir de forma significativa
orando incessantemente e pedindo a misericórdia divina que o ampare, gerando vibrações positivas, amorosas e calorosas, para que ele possa, o quanto antes possível, se reestabelecer, ter consciência da sua atitude, poder ser acolhido e se reconectar com a esperança e poder fazer o caminho de volta, se reconectando novamente com Deus e entendendo que há sim solução, que é possível se recompor e reaver as suas falhas, se recuperar e corrigir esse erro que ele cometeu. É possível e todos vão conseguir recuperar. Um com mais tempo, outros com menos tempo, um com mais sofrimento, outros com menos sofrimento. Alguns de imediato já conseguem ter o esclarecimento e a consciência e já conseguem começar a fazer o caminho de volta, e outros com um pouco mais de dificuldade podem levar anos e até séculos para conseguir fazer o caminho de volta. Então, a todos os familiares e a todos os entes queridos que possam estar orando incessantemente, vibrando com muita intensidade, com amor, generosidade, bondade, para que ele possa ser atingido por essas bênçãos, por essas vibrações positivas e se fortalecer para a sua recuperação. Bernete, lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, ela conta a história de Camila Castelo, que é o personagem que é oriundo de Portugal, e ele tira a vida dando um tiro na cabeça, tá? E aí lá ela vai contando, ele vai passando qual que foi o grau de sofrimento consciencial do ato cometido e como que ele foi amparado pelo plano espiritual, quando ele se deixou tocar pela luz divina dos mensageiros que estão acolhendo a todos que passam por essa situação que ele passa, tá? E aí ele diz que é o seguinte, que ele foi acolhido numa colônia espiritual, Nova Alvorada, né? Lá existe um hospital, que é um hospital no plano espiritual, para receber os amigos que cometem essa desventura, e esse hospital é os Servos de Maria de Nazaré, que acolhe todos esses nossos queridos companheiros. E que eles são encaminhados para lá, justamente como você falou, quando eles têm realmente a consciência do amparo amoroso que recebem através das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações. Então, olha como é importante o reequilíbrio, né? Eu sei que é difícil falar nesse momento para quem está passando por essa situação, né? Como é importante o reequilíbrio espiritual para realmente se colocar em prece e oração, até para se tranquilizar, né? E para auxiliar aquele que acabou partindo para a pátria espiritual, né? Então, o plano amoroso, o plano espiritual, ele está sempre atento, nos acolhendo. Então, mais uma vez, o Evangelho no Lar é muito importante também para a gente harmonizar a nossa família. Mônica, nós temos aqui uma pergunta do nosso companheiro Romualdo. Bem-vindo, Romualdo. O Romualdo pergunta o seguinte, vamos lá. O nosso querido Alexandre já vai colocar a pergunta dele. Ele pergunta assim: muitos dizem que o suicida é um covarde, outros dizem que é preciso muita coragem para cometer suicídio. O suicida é um covarde, ou é um corajoso, ou é um louco? Talvez um louco. Oi, Romualdo, bom dia. Tudo bem? Bem-vindo. A gente não deve julgar. Porém, lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é bem claro. O suicídio é uma covardia moral. O que é essa covardia moral, Romualdo? É aquela falta de fé que a pessoa tem. A pessoa está tão envolvida ela está tão embotada pela circunstância que ela está vivendo, pelas angústias, que ela tem essa fraqueza moral de compreender que esta prova, que essa dificuldade que ela está atravessando, seja ela qual for, financeira, fim de relacionamento, seja... muitas coisas acontecem, né, por essa questão financeira, fim de relacionamentos,
por um desgosto, por a ida para o plano espiritual de um parente, de alguém muito querido, a pessoa se desespera. Então, essa fraqueza de compreensão, de entendimento dessa prova que essa pessoa está passando, faz com que ela sucumba ao ato do suicídio, né? Então, o Evangelho é bem claro, a palavra é forte, né? Fala covardia moral, né? Mas é da parte moral da pessoa, porque ela não tem essa compreensão do que este ato vai causar lá na frente, do seu sofrimento, das suas dores, que serão piores do que a que ela está vivendo enquanto encarnada. Porque além dela ter a dor daquele problema que ela não teve condições de enfrentar, ela não teve essa força moral, essa coragem moral, que ela vai ter que resgatar num determinado momento, ela ainda tem a questão do suicídio cometido para trabalhar, para dar conta numa próxima encarnação, né? E existem várias possibilidades desse resgate, dessa situação. Então, essa covardia moral que esse nosso irmão tem é uma falta de conhecimento. Ele não tem condição psicológica, espiritual, de olhar para aquilo e entender. Olha, isso é uma prova. Como diz Chico Xavier, através das palavras de Emmanuel, vai passar. Porque vai passar. O caminho da saída, às vezes a pessoa não encontra, mas ele existe, né? Então ela precisa de toda essa rede de apoio que a gente está falando aqui, para que essa coragem moral ressurja, seja recobrada, porque todos nós temos essa possibilidade dentro de cada um de nós, mas às vezes ela está embotada mesmo pelas dificuldades, pela dureza das questões, dos problemas. Então, é preciso ter coragem, a paciência, a resignação, essa coragem moral vem imbuída de tudo isso. Paciência, resignação, resiliência, para atravessar e ter a certeza de que aquele momento vai passar. Então, é essa mensagem que a gente pode dizer para quem pensa, né, no suicídio, ter essa coragem moral, ter esse olhar para a questão, entender que vai passar e que ele é uma prova, para quê? Para que esse espírito, para que ela se transforme, para que ela evolua, para que ela cresça, para que ela aprenda a atravessar essa questão e sair mais fortalecida, pessoalmente e individualmente. Não é um castigo, não é nada disso. É uma prova, é uma experiência a ser vencida. Isso traz coragem, quando a gente se imbui de fé, de confiança em Deus, e saber que do lado de lá da parte espiritual também estamos sendo amparados, mas vai ser muito mais dolorido. Então fica aqui, enfrenta o problema, vamos tentar, né? A gente está falando assim dessa forma, desculpa até porque a gente nem pode, né? A gente não quer minimizar o problema de ninguém, muito pelo contrário, a gente sabe quanto dói. Eu mesma, vou aqui dar um testemunho, já passei por uma situação muito dolorosa e que tive esse pensamento, né? Tive, mas eu tive toda uma rede de apoio psicológico, de amigos que me auxiliaram, né? Da família e depois da parte espiritual que eu consegui vencer essa ideação. Mas a gente atravessa, então estamos aqui. Um abraço, Romualdo. Obrigada. Então, Mônica, dentro do que você colocou, né, nosso tema aqui, viver é o melhor remédio, né? A gente sabe das atribulações, dos problemas que cada um de nós passamos, que também faz parte do nosso planejamento de provas e expiações, é bom lembrar sempre isso, né? E que a gente precisa ter resignação, ter fé no futuro, então viver é o melhor remédio. Tudo vai passar, né? Tudo passa, conforme nos fala o nosso querido Francisco Cândido, por exemplo, tudo passa, né? E quando a gente fala de Francisco Cândido Xavier, eu falei de Assis, Francisco Cândido Xavier, né? São tantos Franciscos maravilhosos na nossa vida, né? Quando a gente fala de Francisco Xavier, a gente lembra do mentor espiritual, o Emmanuel, o mentor espiritual do Chico e também nosso. No livro Palavras Eternas, ele fala o seguinte: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias,
porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha, que lindo quando Emmanuel nos traz aí essa conscientização de que nós devemos realmente aproveitar a vida que nós temos aqui, né? Então, que maravilha. Nós temos também aqui outras perguntas, e vamos aqui mandar uma pergunta agora da Cida, mais uma pergunta aí para você da Cida, viu, Enete? A Cida pergunta o seguinte: quem se mata por não suportar a perda de alguém querido, consegue o objetivo de encontrar a pessoa querida no plano espiritual? Que pergunta mais linda, né? Com a oportunidade da gente fazer esse esclarecimento. Obrigada, Cida, pela sua pergunta, muito importante ela para a gente hoje. As pessoas, muitas, falando aqui, completando, né, o que a Mônica comentou, muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas buscam o atalho para fugir daquela situação desafiadora, que, na verdade, nos foi dada para a nossa lapidação e para o nosso crescimento. Mas, diante daquela falta de esclarecimento moral, a gente quer um atalho, a gente quer amenizar a nossa dor rapidamente, e esquece que, muitas vezes, a condição que nos encontramos hoje, ela é resultado da nossa postura e dos nossos atos do passado, né? É a lei de ação e reação que a gente colhe hoje. Ele foi plantado em algum momento, em algum dia. Então, se a gente quer transformar essa situação, a gente precisa começar a fazer a transformação das nossas atitudes, para a gente poder modificar o nosso cenário futuro. E não se sucumbir como vítima e se entregar e buscar um atalho, né, para a gente anestesiar aquela dor que a gente está colhendo hoje. Não é fácil falar, né? Assim, aliás, é fácil falar, né, quando a gente, né, encontra-se numa situação muito difícil, mas na prática a gente quer um atalho, né? E muitas vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente depositou nele muitas expectativas e esperança de receber a felicidade através daquele convívio. E a gente, por muito tempo, pôde experimentar a alegria de compartilhar a vida com aquele ser que esteve conosco, que nos trocou amor, carinho, bondade, nos alimentou, nos cuidou, né? Nos retroalimentamos com aquele ser que tanto amamos. Mas o nosso desafio, ele é individual, as nossas provas são individuais, nós nascemos sozinhos e nós morremos de forma individual. É muito bom ter a rede de apoio e compartilhar o amor e o apoio dos nossos entes queridos enquanto estamos aqui nessa jornada. É imprescindível ter a companhia deles, porém, o desafio e as lições são individuais. Se aquele ser já encerrou a sua missão, ele está pronto para partir para a pátria espiritual e seguir com a sua missão no outro plano. E a sua ainda continua. A sua, você ainda precisa concluir. É importante aceitar com resignação esse desafio. Você achar que fazer a passagem de forma unilateral, por sua única e exclusiva vontade, vai te colocar em contato com o seu ente querido, você vai descobrir que isso não vai acontecer de início. Muito pelo contrário, isso vai te gerar tantas perturbações e transtornos que você irá para um outro local, muito mais sombrio e desesperador, e vai levar muito mais tempo para se recuperar, até um dia ter a oportunidade de encontrar novamente seu ente querido. Busque informações sobre quem fez isso, para você entender o quanto isso vai prolongar o seu reencontro com seu ente querido. Aceite que esta oportunidade de vida você precisa concluir com responsabilidade, com amor, com carinho, com dedicação no trabalho do bem.
A sua missão é diferente do seu ente. O dele já foi concluído e o seu você precisa continuar. Então, é muito importante que você tenha essa consciência e não abrevie o seu desafio a pretexto de encontrar o seu ente querido, porque ele segue na missão dele e você precisa seguir na sua. Esse é o recadinho que eu queria deixar para quem tem a intenção de abreviar sua vida para encontrar o ente querido. Pode encontrar nos seus pensamentos, nas preces, na oração, né? Deus é tão misericordioso, amoroso, que durante o nosso sono físico, na emancipação através do sono, né? A gente pode também estar em contato no plano espiritual. A misericórdia divina sempre nos propicia essas lembranças quando acordamos. Então é importante a gente estar atento. Pode falar, Mônica. Do Divaldo, né? Porque às vezes é uma relação muito próxima, né? Mãe, filho e tal, tem essa coisa, né, Maria? Então, o Divaldo, numa das falas dele, ele falou que o Chico Xavier uma vez disse o seguinte para ele, especificamente de uma pessoa, né? A gente está falando de relação de prece. A prece, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Então, não só para a mãe, que é um amor, né? Que a gente diz um amor maior, mas de todos nós que temos o amor por um ente querido que partiu e que a pessoa possa ter essa ideia, essa ideação de querer se suicidar para vê-lo, faça uma oração. Você vai estar tão próximo e ajudar a si e a ele ou a essa pessoa que partiu. Porque, como disse o Chico, a prece arromba as portas do céu, aquela é feita com amor e com verdade. É isso, Ciro. Maravilha. Olha, a Janete aqui, um abraço para a Janete, ela está colocando para nós aqui que o suicídio não atinge apenas o suicida, atinge também as pessoas que amam. Então, toda a família também passa realmente por uma situação muito, né, complicada nesse momento. Então, vamos lembrar, né, a todos que a gente precisa realmente compreender que a bondade divina nos coloca no seio familiar, no local onde nós devemos estar com a nossa família. Nós temos aqui o Alcides, um abraço para o Alcides, que está conosco também. E temos aqui uma pergunta aqui da Tânia, que eu já vou fazer para você, Mônica. E nós temos aqui a Cida Sidoca, em relação à pergunta que você respondeu anteriormente. Ela questiona o seguinte: Mônica, isso se encaixa para as crianças também? Lembra que você falou da questão você falou da questão moral, né? Que você falou ela está perguntando se isso se encaixa para crianças também, no ato do suicídio. Né? A criança, né? Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, né? Isso. A criança está ainda se desenvolvendo, a criança ela tem uma ideia, ela tem uma imaginação com relação à morte, né? Porque vamos pegar o exemplo do desenho. O desenho, o bichinho morre, mas nasce de novo. Então, a criança tem essa ideia ainda na cabecinha dela. E se ela está sofrendo, né, às vezes, por alguma questão familiar, a gente não sabe, algum desajuste, alguma pressão, né, ela vai ter... Fala assim. A Cida está perguntando em relação à falta de moral, né? Quando você falou da questão de moral, se isso vai se encaixar no caso da criança também. Não, porque ainda ela não tem esse conhecimento, né? A criança, né? O adolescente, ele já tem esse conhecimento da moral, ele já está mais desenvolvido. Então, ele vai ter, sim, essa responsabilidade moral. O adolescente, a criança, acredito que não, porque ela ainda está desenvolvendo o espírito dela. Apesar de ser um espírito já existente, de ter a sua carga de conhecimento anterior, mas se ela é uma criança ainda até uns 7 anos de idade, mais ou menos, ela não tem essa consciência esclarecida. Então, ela não pode ser julgada por essa forma, porque ela não tem essa intenção, é diferente, como a Neto já colocou, né? Já um adolescente, ele já tem mais conhecimento, ele já tem mais acesso a essas informações, e é possível, sim, que ele vá tem essa questão moral envolvida. De uma maneira geral, falando espiritualmente, todos nós temos essa questão moral, né? Mais ou menos esclarecida em nossa mente, em nossa jornada naquele momento de encarne. Então, sempre vai ter a questão da intenção, de qual era o conhecimento da pessoa na hora do ato. Ok. Então, a última pergunta que eu vou fazer aqui, Mônica, eu vou endereçar para você, é a pergunta da Tânia Mara. Um abraço, Tânia. A Tânia está perguntando o seguinte: uma pessoa que não tem conhecimento de seus atos
pode levá-la ao desencarne e será tratada como suicida no plano espiritual? Sabe aquela questão que nós vemos no Livro do Espírito, de loucura das pessoas, né? Que ele coloca lá na questão, no Livro do Espírito, ele coloca como se fosse idiotice, né? Ele se refere assim, mas sabe que quando a pessoa ela está... Né? Então, acho que essa pergunta está mais ou menos dentro desse contexto. Ela vai cometer um suicídio, mas ela está realmente fora do estado normal dela de consciência, né? Ela está desequilibrada. Por exemplo, tem pessoas que, de repente, cometem o ato suicida, né? Um motivo que pegou ela de surpresa, um desespero, um momento de desespero, a pessoa não planejou aquele suicídio, né? Ela vai lá, ela está desequilibrada, ela não está no estado normal dela. Então, ela comete o suicídio, mas ela tem essa atenuante, né? Porque ela não estava com o conhecimento, com a mente equilibrada, ela não pensou, ela agiu por impulso, né? Então, ela vai ter atenuante no seu resgate, mas isso não a exime da responsabilidade do ato. Certo. É isso. Então, agora nós vamos... já estamos chegando no final do programa, só gostaria de colocar 5 lembretes antes do suicídio, e depois eu vou passar a palavra para a Mônica e também para a Enete, para nós fazerem as considerações finais. Então, 5 lembretes rapidinhos. Primeiro, a vida não acaba com a morte é apenas uma passagem para a vida espiritual. Os problemas não acabam com a morte, eles são provas e expiações que nos possibilitam a evolução moral e espiritual aqui encarnados. Terceiro, a morte não apaga as nossas falhas, a responsabilidade pelo que nós cometemos são nossas, é o nosso livre-arbítrio, então não vai apagar as falhas. Quarto, o sofrimento não acaba com a morte, o suicídio só faz aumentar mais essa questão do sofrimento, da dor, né? Então, como as meninas já colocaram, o sofrimento não acaba com a morte. E quinto, a doutrina espírita, ela propicia esperança e consolação, quando ela nos oferece o entendimento de que existe a continuidade e a vida é infinita. Então, esses são 5 lembretes para cada um dos nossos amigos. Eu gostaria agora de pedir para a Enete trazer aqui suas considerações finais, né? E depois a Mônica. Obrigada, Cido, obrigada, Mônica, obrigada, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante, tão presente nas nossas vidas. Eu queria lembrar apenas que, ao chegar aqui, se a gente tem consciência de que nós não demos origem à nossa vida, que ela nos foi dada, nós chegamos aqui com direitos e deveres, né? Como tudo na vida, a gente recebe direitos e deveres. Nós temos direitos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Tudo nós podemos, mas nem tudo deve ser feito, né? A gente pode tudo, mas se você tem conhecimento a respeito da lei de ação e reação, você sabe que você vai entender que existem consequências, né? Que você tem direitos, mas que suas decisões terão consequências. Então, nem tudo é devido. E os nossos deveres? Se a gente veio com um propósito e com uma missão, nós temos o dever de honrar essa oportunidade, né? De se reconectar e cumprir a missão a qual viemos, né, trabalhar. Aceitar que essas provas, elas são para o nosso bem, para a gente se lapidar e se tornar uma pessoa melhor, e não fugir desse desafio, dessa responsabilidade, se fortalecer para encarar esse desafio, superar e subir no degrau da sua evolução. Tirar cabo e interromper essa oportunidade é dar muitos passos atrás, que vai ter um custo alto para você recuperar depois. Então, não deixe de trabalhar incessantemente no bem, por mais difícil que esteja a sua prova, por mais difícil que tenha sido a sua vida, por mais que você ache que tenha faltado para você, lembre-se, Deus vai dar para a gente o que a gente precisa, não o que a gente quer. Ele vai dar o necessário para você cumprir a sua missão. E às vezes o necessário pode ser menos do que você deseja, mas é o suficiente para você chegar lá.
Então, confiança é muito importante. Ter a fé de que você está recebendo o que você precisa é muito importante. Então, só para fechar, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que Francisco Xavier fez através de Casimiro Cunha no Divino Convite da Antologia Mediúnica do Natal. É uma leve reflexão breve sobre isso que a gente falou aqui hoje. Ele diz: vinde a mim, vós que sofreis, é a palavra do Senhor. Tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros tristes da cruz, que sucumbe, às misérias e se encontra na posição de vítima, que segue com a sua alma ferida. Encontreis em Jesus um caminho, uma saída. Encontrei em Jesus a verdade, porque hoje pode ser que você esteja com parte da verdade. Em Jesus você pode encontrar uma verdade mais completa, um esclarecimento. E nele você pode encontrar a vida e não a morte. Famintos da paz e do abrigo, que lutais no mundo incrédulo, achareis no eterno amigo, Jesus, o pão que vem lá do céu e que nos alimenta. Almas sedentas de pouso, que às sombras chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte de águas vivas que nos alimenta e nos fortalece. Venha, irmãos, até Jesus, o guia que nos conduz e nos ampara. Vossos casos foram planejados e previstos em suas lições de luz. Seja luz, não seja sombra. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito lindo, né? Muito lindo. Eu vou também fazer a leitura de um texto que nós temos, que eu achei muito bonito. Na sequência eu falo, mas a mensagem é assim: nosso maior direito que Deus nos deu é o direito à vida. Então, que cada um de nós possa ser esse elo na corrente de amparo, de auxílio uns aos outros, o tempo todo. Que possamos ser esse elo de amor, de caridade, de afeto, amparando e auxiliando uns aos outros sempre, em todos os momentos. Eu vou ler um texto que é do livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pela mentora espiritual dele, que é a Joana de Ângeles. O texto diz assim, chama-se Deus Sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos. Mas que Deus sabe, muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando, experimentando incomum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas trevas ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz
características de quem se entregou a Deus e em Deus progride, hoje e sempre. Um grande abraço a todos e obrigada. Valorizemos a vida. E vamos valorizar a vida e os amigos que nos acompanham e também o apoio espiritual. E por falar em amigos, mais uma vez, vamos lembrar que na semana passada nós tivemos um sorteio aqui, né? E a Janete Aparecida, um grande abraço. A Janete, ela foi sorteada. Nós temos também o Alcides de Melo Lambiase, também foi o outro sorteado, né? E também a Cristiane Caetano da Silva. Então, um grande abraço para esses nossos companheiros. E futuramente nós estaremos fazendo mais ações como esta. E deixar aqui registrado em nome da Rádio Web Amor e Luz o nosso caridoso abraço e um beijo muito grande para a doutora Irvênia, que esteve conosco na semana passada. E para a gente encerrar aqui, muita paz e luz a todos e vamos realmente fazer valer essa vida que nós temos aqui. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, nos diz o seguinte, que devemos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, porque a Deus pertence. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Que assim seja. Fiquem com Deus. Obrigada.